Meu nome é Wilton Luiz Portela, eu sou microempresário no Rio de Janeiro, atualmente, mas durante cerca de 10 anos eu pertencia ao efetivo da Força Aérea Brasileira. 8 desses 10 anos que eu passei na FAB, eu servi na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, que é chamado Ninho das Águias. E durante esse período que lá estive, eu formei um grupo de investigação sobre objetos voadores não identificados. E um dos casos investigados por meu grupo, que era composto por sargentos de várias especialidades, foi um que ocorreu no dia 2 de março de 1988, exatamente às 9h15 da manhã, 12h15 horas Zulu, quando o helicóptero da Academia da Força Aérea, um UH-50, decolou com um tenente e um sargento da banda de música, que iriam fazer o patrulhamento dos limites da Academia da Força Aérea. Ao cruzarem a Zona E, onde fica situada a vila dos suboficiais e sargentos da Academia da Força Aérea, mais precisamente um canavial próximo, o helicóptero constatou que havia uma marca aproximadamente circular naquele local. Apesar de toda a plantação estar intacta, havia essa marca circular ali naquele local. E isso despertou a atenção do tenente e do sargento. E eles retornaram à academia com essa notícia que na época caiu como uma bomba na academia, né? E a partir daquele momento, o helicóptero começou a realizar vários voos até o local, sobrevoar o local, para que fosse constatado do que se tratava aquilo. Em um desses voos, um dos tenentes da Academia da Força Aérea, levou a sua filmadora e documentou esse fato. Eles retornaram desse voo e esse filme foi mostrado, foi levado a vários professores da Academia da Força Aérea e vários oficiais, e eles não conseguiam na época entender do que se tratava aquilo. Nesse mesmo dia foi enviada também uma patrulha ao local. Um caminhão foi com um coronel, um capitão, sargento e alguns soldados. Se dirigiram ao local para constatar do que se tratava aquilo. Eles chegaram no local e também examinaram a cana deitada ao solo e não chegaram a uma conclusão. E voltaram para a academia. E o meu grupo teve conhecimento desse fato e se dirigiu a esse local alguns dias depois. Chegando lá, o local já se encontrava um tanto quanto fora das suas características iniciais. Mas nós pudemos fazer um levantamento interessante na época. Inclusive nós tivemos acesso ao sumário climatológico da Academia da Força Aérea, e que consta de informações como direção de rajadas de vento, condições climatológicas, e nós pudemos chegar a algumas conclusões a respeito disso. Na época nós tivemos acesso ao original do filme realizado pelo tenente na área. E esse material já estava causando um grande interesse em todos os militares da Academia da Força Aérea. Mas tudo isso no mais completo silêncio. Por isso que nós só tivemos contato com esse material alguns dias depois. Porque tudo estava no mais completo silêncio. Ninguém falava a respeito. Na época, esse filme, inclusive, foi mostrado para diversas outras pessoas, entre professores e militares, e ficou aquela dúvida no ar, se tratava realmente de um pouso de um OVNI, ou se era uma rajada de vento, ou alguma coisa que pudesse ocasionar aquele fenômeno. Então, nosso grupo partiu dessas duas hipóteses. Ou era uma rajada de vento, ou era um pouso de um OVNI. Nós começamos a analisar os fatos, e analisando o sumário climatológico da Academia da Força Aérea, nós pudemos constatar que
havia um desvio de 15 graus com relação a um vento que havia acontecido cerca de 3 dias antes do evento. Não foi constatada, na época, nenhuma radarização de fenômeno naquele local, até mesmo porque o radar da Academia da Força Aérea naquela época não funcionava de madrugada. Portela, quando você, com o seu grupo, esteve no local da marca que estava no solo, qual a impressão que vocês tiveram? Olha, a característica do local era realmente impressionante. As canas cresciam de uma forma irregular. Elas simplesmente cresciam de uma forma assim. Elas não estavam quebradas ao solo. Elas estavam dobradas ao solo. Entendeu? Era realmente como se alguma coisa muito pesada tivesse arriado ali. Certo? Lembrava muito um pouso de uma aeronave. Porém, nós na época não constatamos nenhum tipo de marca de sapata, não constatamos isso. Não havia nenhuma marca de sapata no local. Então nós não podemos associar ao pouso com sapatas. Se bem que existem casos na ufologia em que o objeto não chega a tocar o solo. Ele arria até próximo ao solo, mas não chega a tocar. Então essa hipótese não podia ser descartada. Mas havia também a hipótese do vento. Essa também estava sendo levada em consideração. Quais eram as dimensões dessa marca? Olha, as dimensões aproximadas na época constatadas foram em torno de 18 metros por 21. Não era uma marca perfeitamente circular, tá? Ela tinha um diâmetro em um sentido de 18 metros e em outro sentido um diâmetro de 21 metros. Quando vocês estiveram no local, Portela, como é que as canas estavam tombadas? De dentro para fora, estavam entortadas no sentido dos ponteiros do relógio? De que forma que vocês constataram isso, apesar que o filme mostra, mas gostaria de saber o que vocês viram no local, a posição das canas amassadas. Exatamente. Através do filme pode ser constatado isso, mas nós, ao nos dirigirmos ao local, constatamos também o que está mostrado no filme. As canas estavam tombadas todas em um sentido, como se o objeto tivesse vindo de uma direção e pousado naquela mesma direção, e dali levantado o voo, feito uma curva e deixado um outro rastro, que é constatado também na filmagem, um rastro ao lado dessa marca circular. Portela, você disse que houve um interesse muito grande por parte dos militares da AFA. Eles chegaram a fazer emitir algum relatório oficial interno ou que tenha sido enviado para algum outro órgão da aeronáutica? Que seja do meu conhecimento, não. Apenas nós achamos bastante estranho o fato de que nós saímos à procura do livro de registros de saída de viaturas para constatar a saída do caminhão que se dirigiu ao local. E não conseguimos localizar esse livro. Esse livro havia simplesmente desaparecido. Aí nós iniciamos uma busca a esse livro e conseguimos encontrá-lo escondido embaixo de vários outros livros lá. Não havia um término, um fechamento do livro, nem nada disso. O livro simplesmente foi abandonado e houve a abertura de um novo livro. Isso não é normal dentro de uma organização militar. Deveria haver o fechamento do livro e a abertura de um outro livro. E o livro estava lá, escondido embaixo de vários outros livros. Esse foi um fato que eu achei bastante estranho na época.